Fala aí, bruxões, beleza? É com muita alegria que eu apresento hoje o documentário A História de Neville Longbottom. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem o conteúdo. O seu like é muito importante, o seu comentário é muito bem-vindo. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis para usar nos comentários dos vídeos, nos chats das lives e principalmente em episódios como esse, o botão valeu. Assim o seu comentário fica em destaque entre os demais e ajuda muito nas produções aqui do Caldeirão Furado. Era julho de 1980. A comunidade mágica passava por um período de terror. O medo e a insegurança estavam cada dia mais presentes. Mortes, desaparecimentos, famílias inteiras assassinadas. A Primeira Guerra Bruxa, que já durava quase uma década, estava em seu auge. Em algum lugar da Inglaterra, dois jovens bruxos apaixonados, muito queridos pela comunidade mágica, viviam escondidos. Eles esperavam o momento mais especial, mas ao mesmo tempo mais angustiante de suas vidas. Alice estava grávida. Ela e seu esposo Frank eram renomados aurores no Ministério da Magia, bruxos cuja função é capturar bruxos das trevas e criminosos. Os dois também eram membros da sociedade secreta liderada por Albus Dumbledore, que lutava contra as artes das trevas nesse período, conhecida como a Ordem da Fênix. O período era caótico, bruxos das trevas infiltrados no Ministério da Magia. Não se podia confiar em mais ninguém, nem no governo, nem fora dele. Principalmente porque os chamados Comensais da Morte não tinham suas identidades reveladas, então as pessoas não faziam ideia de quem eles eram. Eles podiam ser qualquer pessoa, mas por trás de tudo isso havia um nome, que a comunidade bruxa sequer pronunciava: Lord Voldemort. Era ele a razão de Alice e Frank Longbottom viverem escondidos. Em uma noite fria e úmida, no início de 1980, em uma sala particular do bar Cabeça de Javali em Hogsmeade, uma jovem vidente conversava com Albus Dumbledore de conseguir a vaga de professora de adivinhação em Hogwarts. Dumbledore estava convencido que a jovem não tinha talento algum e se apoiava em um sobrenome de peso e visões mentirosas e exageradas. Mas quando o diretor de Hogwarts estava prestes a encerrar a conversa de forma cordial, Sibylla Trelawney entra em transe e faz uma profecia verdadeira. A profecia dizia que aquele com o poder de destruir o Lorde das Trevas se aproximava, que ele nasceria ao final do 7º mês, que nasceria de pais que desafiaram o Lorde das Trevas 3 vezes, que possuiriam um poder que o Lorde das Trevas desconhecesse e que Voldemort o marcaria como seu igual. Enquanto Trelawney fazia essa profecia, um homem bisbilhotava atrás da porta tentando escutar o que ela dizia. Mas antes que ela pudesse concluir, esse homem foi expulso por Aberforth Dumbledore, o proprietário do local e irmão do diretor de Hogwarts. O bruxo que tentava bisbilhotar era Severus Snape. A essa altura, um fiel comensal da morte e um dos seguidores de Voldemort de maior prestígio. Imediatamente, Snape foi contar o que ouviu ao seu mestre. Em princípio, Voldemort desdenhou da profecia e fez questão de provar que ela estava errada. Ele conseguiu as informações necessárias para agir e chegou a 2 nomes, Potter e Longbottom. Tanto Tiago e Lillian Potter quanto Alice e Frank Longbottom haviam enfrentado Voldemort pessoalmente 3 vezes. Ambos casais esperavam o nascimento de seus filhos para o final do 7º mês. Logo, medidas de proteção foram tomadas e as famílias escondidas. No dia 30 de julho daquele mesmo ano, Alice dava à luz ao seu único filho, Neville Longbottom. No mesmo instante em que Neville nasceu, em uma sala trancada no castelo de Hogwarts, a pena de aceitação tentou escrever o seu nome no livro de admissão, que se fechou. Nem mesmo a parteira que auxiliou Alice a dar à luz notou que logo nos primeiros minutos de vida, Neville ajeitou as cobertinhas de forma que ficasse mais confortável utilizando magia. O primeiro ano de vida de Neville foi tranquilo, embora seus pais carregassem a grande tensão de seu filho ser um potencial alvo do maior bruxo das trevas que já viveu até aquele momento. Escondidos e em segurança, Frank e Alice presenciaram cada fase do desenvolvimento de Neville, mas eles não poderiam imaginar que alguns meses após o aniversário de 1 ano de seu filho, tudo mudaria para sempre. Não muito longe dali, os Potter também estavam escondidos, mas eles foram traídos, e na noite de 31
31 de outubro de 1981, Voldemort vai até Godric's Hollow, encontra os Potter, mata Tiago, que sequer teve chance de se defender, e uma vez no quarto de Harry, onde Lilian se colocava entre a criança e o Bruxo das Trevas, Voldemort dá ordem para que ela saia da frente, deixa o caminho livre para que ele possa provar que a profecia estava errada. Mas Lilian não saiu. Ela escolheu dar a sua própria vida para manter o seu filho seguro. Quando Voldemort tentou matar Harry, a maldição ricocheteou e seu corpo foi destruído. Harry Potter se torna o menino que sobreviveu. Não demorou para que o mundo bruxo soubesse dos acontecimentos naquele pequeno vilarejo. Enquanto muitos comemoravam por todo o país, quebrando regras, infringindo a lei do Estatuto de Sigilo em Magia, erguendo taças e fazendo brindes a Harry Potter, inocentemente deixando o medo de lado, já que o bruxo das trevas mais perigoso que viveu até aquela época havia sido derrotado, desaparecido, e muitos acreditavam que ele estava morto, a segurança diminuiu. Mas ainda eram tempos perigosos. Seguidores fanáticos de Voldemort ainda estavam à solta, e alguns querendo saber o paradeiro de seu mestre. Em algum momento depois do desaparecimento de Voldemort, 4 comensais da morte, os irmãos Rodolphus e Rabastan Lestrange, Bellatrix Lestrange, que era casada com Rodolphus, e o jovem Bartol Crouch Jr. se empenharam para conseguir informações sobre o Lorde das Trevas. E eles conseguiram chegar até os Longbottom. Capturaram Frank e Alice. Eles imaginavam que ele tivesse alguma informação sobre Voldemort. Afinal, eles eram aurores, eles eram da Ordem da Fênix, eles eram próximos a Dumbledore. A profecia podia se encaixar com o filho deles. Eles tinham que saber algo. E então, utilizando a maldição Cruciatus, os 4 comensais da morte torturaram Alice e Frank por horas. Tamanha crueldade, brutalidade. Depois disso, a vida deles nunca mais foi a mesma. E a vida de Neville também mudou para sempre. As sequelas sofridas por Frank e Alice eram irreparáveis. E o pequeno Neville, com um pouco mais de 1 ano, jamais cresceria na presença dos seus pais. Esse foi tido como um dos mais bárbaros crimes cometidos no mundo bruxo, principalmente após a queda de Lord Voldemort, o que levou a sociedade bruxa a querer com muito mais sede do que o comum a punição dos responsáveis. E eles foram capturados. Frank e Alice foram ouvidos em julgamento, mas devido às suas condições, nada do que eles falavam podia ser levado em consideração. Não se sabe nem se eles chegaram a falar alguma coisa. Então, Frank e Alice, que outrora eram aurores renomados, membros da Ordem da Fênix, agora não conseguiam reconhecer o próprio filho. Precisaram viver internados numa ala para pacientes com danos neurológicos irreversíveis no Hospital Bruxo St. Mungo's. O que mais chocou a comunidade bruxa na época, além da brutalidade do crime, foi o envolvimento de Bartol Crouch Jr. Ele era filho do chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, Bartol Crouch Sr., que odiava Bruxos das Trevas, que até aquele momento liderava uma campanha política extremamente combativa contra os Comensais da Morte, contra os seguidores de Voldemort. Ele chegou a autorizar o uso das maldições imperdoáveis pelos aurores na época da Primeira Guerra Bruxa, e o seu nome estava em destaque para ocupar o cargo de maior poder do governo bruxo. Ao fim da guerra, ele estava encaminhado para se tornar ministro da magia. Ele só não percebeu o que abrigava dentro da própria casa. Neville não podia entender. Ele não tinha a mínima noção do que acontecera aos pais. O menino passou a ser criado por seus avós, pais de Frank. Sua avó Augusta era uma bruxa talentosa, mas um tanto arrogante e bastante severa na criação do neto. Então Neville não teve uma infância tão fácil. Em algum período desconhecido de sua vida, Neville presenciou seu avô morrer. Então os seus dias, na maior parte do tempo, eram com sua avó. Além de não ter os pais saudáveis presentes, Neville precisava aguentar todo tipo de comparação e certas exigências exageradas por parte de sua família. É muito comum que crianças bruxas manifestem magia antes de aprender a controlá-la. E pelo fato das manifestações do Neville serem discretas e nunca serem presenciadas por sua família, eles achavam que o menino era um aborto. As características incomum observadas em abortos é que todos eles não manifestam magia depois dos 7 anos. Então essa é tida como uma data limite. O assunto sobre as capacidades mágicas de Neville, ou melhor, a falta delas para sua família, eram o assunto constante durante as reuniões. E várias tentativas forçadas de fazê-lo manifestar essa magia eram feitas, como empurrarem ele na água no cais de Blackpool, ocasião em que ele quase se afogou, inclusive. Mas quando Neville tinha 8 anos, seu tio-avô Og o pendurou para fora da janela para tentar fazer ele manifestar sua magia. Mas Og acabou escorregando em um pouco de merengue de limão que havia caído no chão, soltando Neville. Se ele fosse realmente um aborto, era pra queda tê-lo matado. Mas
mas Neville foi caindo lentamente como se flutuasse e aterrissou no chão, o que foi um grande alívio e motivo de comemoração para sua família, mas isso não bastou para que Augusta Longbottom relaxasse, porque a forma dura que ela criava seu neto, sempre o comparando com seu pai, gerou nele uma falta de autoconfiança tão marcante que isso era praticamente uma característica de Neville, um garoto tímido que mal falava e não se achava capaz de fazer nada direito. Aos 11 anos, em 1991, era a data de Neville começar a frequentar Hogwarts. Ele herdou a varinha que foi de seu pai e o animal que escolheu para levar à escola era um sapo, que ele batizou de Trevor. Enquanto estava na plataforma 9 3/4 com sua avó prestes a embarcar no expresso de Hogwarts, Neville se dá conta que tinha perdido seu sapo. No trem, ele acaba conhecendo Hermione Granger, que o ajuda a procurar pelo Trevor nas outras cabines. Neville vai procurando cabine por cabine, uma a uma, inclusive nas que estavam o Harry e Ron, e eles repararam que o Neville parecia até um pouco choroso enquanto procurava o sapo. Quando eles desembarcaram já em Hogwarts, Hagrid achou o sapo de Neville em um dos barquinhos e devolveu a ele. Durante a cerimônia de seleção, quando Neville foi chamado, ele estava tão nervoso, mas tão nervoso que levou um tombo, fazendo a escola inteira cair na gargalhada. O chapéu seletor levou um bom tempo para escolher a casa de Neville. Silenciosamente, ele tentava argumentar com o chapéu que deveria ser colocado na Lufa-Lufa, porque não se achava corajoso o suficiente para ir para Grifinória. Tinha pavor de estar naquela casa e ter que se provar corajoso, uma coisa que ele achava não ser. Por fim, depois de um tempo, o chapéu decide colocar Neville na Grifinória, o que fez o garoto ficar mais assustado ainda, porque ele nem tirou o chapéu da cabeça para ir se sentar à mesa da casa, fazendo mais uma vez a escola inteira cair na gargalhada quando ele teve que voltar até o banquinho e entregar o chapéu ao próximo aluno que seria selecionado. E parece que a sorte de Neville não começou muito boa em Hogwarts, porque ele foi uma das primeiras vítimas de pirraça, o poltergeist da escola, que atirou bengalas em sua cabeça enquanto Percy Weasley, o monitor, levava os alunos do primeiro ano à torre da Grifinória. Mas o pesadelo de Neville ainda nem tinha começado. Em sua primeira aula de poções, Neville conhece Snape, que agora era professor, já que antes da queda de Voldemort durante a Primeira Guerra Bruxa, ele se aliou à Ordem da Fênix, se tornando um espião. Snape separou os alunos em pares e solicitou que eles fizessem uma poção para curar furúnculos. Neville fez dupla com Seamus Finnegan, e essa seria a primeira entre muitas coisas desastrosas que aconteceriam com Neville ao longo dos seus estudos em Hogwarts. Devido a uma sequência de erros, a mistura de Neville derreteu o caldeirão de Seamus. A poção vazava pelo chão, fazendo furos nos sapatos dos garotos. Neville acaba se encharcando com o líquido que estava no caldeirão, e nos seus braços e em suas pernas surgiram furúnculos extremamente dolorosos que faziam ele gritar de dor. Ao ver isso, Snape o chama de idiota e ordena que Seamus levasse Neville à ala hospitalar. Na manhã seguinte, Neville estava apavorado, porque ele teria sua primeira aula de voo, e sua avó, Augusta, nunca deixara ele sequer se aproximar de uma vassoura, o que era algo muito comum entre as famílias. Muitos bruxos, antes de começarem os seus estudos em Hogwarts, que são criados por famílias bruxas, têm contato com vassoura, portanto já chega em Hogwarts tendo alguma noção sobre elas, pelo menos algumas noções básicas de voo. Durante o café da manhã daquele dia, Hermione Granger, tão nervosa quanto Neville, já que ela nasceu trouxa, não foi criada numa família de bruxos, devorava o livro Quadribol através dos séculos. Ela repassava todos os macetes de voo que podia, enquanto Neville prestava total atenção, desesperado para aprender qualquer truque que o ajudasse a se segurar na vassoura naquela aula que estava por vir. Enquanto eles tomavam café, chega o Correio Coruja, trazendo encomendas, lembranças, doces, cartas das famílias dos alunos. Neville recebe de sua avó um lembrol, uma bolinha de vidro que fica com uma fumaça vermelha quando o seu portador esquece de alguma coisa. E algo que não surpreendeu ninguém é que a bolinha de Neville ficou imediatamente com a fumaça vermelha, mas ele não se lembrava do que estava esquecendo. E enquanto ele tentava se lembrar, Draco Malfoy, um aluno da Sonserina, toma o artefato da mão de Neville. No mesmo instante, Harry e Ron, que odiavam Draco, se colocam de pé, mas a professora McGonagall se aproxima e pergunta o que estava acontecendo. O Neville conta à professora que Draco havia tomado o seu lembrol, mas o garoto rapidamente disfarça, afirmando que só estava olhando, e devolve o objeto de Neville. A
primeira aula de voo chegou e nela, a Madame Ruth, professora que ensinava a matéria, orienta os alunos a ficarem ao lado de suas vassouras e convocá-las. Enquanto algumas vassouras subiam imediatamente à mão dos alunos, algumas nem sequer se mexiam, o que era o caso da do Neville. Depois da professora passar algumas instruções para o primeiro impulso na vassoura, Neville, nervoso demais, acaba dando um impulso mais forte e sua vassoura sobe muito mais do que esperado. Ele acaba caindo de uma altura de mais de 6 metros e fratura o pulso. Levado à ala hospitalar, Neville foi curado no mesmo instante por Madame Pomfrey. Ao voltar para o salão comunal da Grifinória, Neville não conseguia se lembrar da senha, portanto não conseguia entrar. Então ele acaba ficando parado do lado de fora por várias horas até o momento de pegar no sono. Neville não gostava nem um pouco do Barão Sangrento, o fantasma da Casa Sonserina, e ele já tinha passado 2 vezes por ali. Pouco depois de 11h30 da noite, Neville acaba acordando com um barulho. Ele viu que eram apenas Harry, Ron e Hermione. Os três estavam indo encontrar Draco Malfoy para um duelo. Hermione acompanhava Harry e Ron a contragosto, tentando os impedir de encontrar Draco. E Neville acaba acompanhando os colegas porque não queria ficar sozinho. Assim, os 4 vão para a sala de troféus, que foi onde o Draco marcou para acontecer o duelo, mas eles acabam caindo numa armadilha. Draco armou para que eles fossem pegos ali fora da cama e punidos. Enquanto eles tentavam fugir de Filch, Neville acaba tropeçando, se agarrando no Ron e os dois acabam derrubando uma armadura, fazendo um barulho suficiente para acordar o castelo inteiro. Eles conseguem se esconder em uma porta que estava trancada, mas Hermione conseguiu abrir usando magia. Dentro da sala, Neville puxava a capa de Harry sem conseguir falar. Somente ele tinha visto que eles estavam dentro de uma sala com um cão gigantesco de 3 cabeças. O choque de Neville foi tão grande que ele não conseguia sequer falar depois que eles conseguiram fugir e chegar até o salão comunal da Grifinória. Depois de um dia cheio como aquele, Neville ainda percebe que havia perdido seu lembrol, e Harry, que havia recuperado o objeto de Draco Malfoy enquanto Neville não estava na aula, devolve o lembrol a ele. Durante uma aula de feitiços, o professor Flitwick utiliza Trevor, o sapo de Neville, como exemplo e faz ele flutuar, fazendo a turma ficar bem empolgada para aprender aquele feitiço logo. Neville tenta chamar a atenção de Simas para que eles formassem dupla, mas Simas, aliviado, acabou fazendo dupla com Harry. Não era uma tarefa tão fácil para Neville fazer novos amigos. Depois das férias de Natal daquele ano, enquanto Neville saía da biblioteca, Draco Malfoy acaba o encurralando e lançando contra ele o feitiço das pernas presas. Isso faz com que Neville tivesse que ir pulando até o salão comunal da Grifinória, onde todos, exceto Hermione, que desfez o feitiço, começaram a rir quando ele entrou. Ron aconselha que Neville deveria se impor mais, não deveria abaixar a cabeça, principalmente pro Draco, porque isso faria com que ele cada vez mais o perturbasse. E com uma visível vontade de chorar, Neville diz que Ron não precisava lembrá-lo que ele não era corajoso o suficiente para estar na Grifinória. E Harry, presenciando aquilo, dá um sapo de chocolate a Neville para que ele pudesse se animar. Neville agradece, pega o chocolate e entrega a figurinha a Harry porque sabia que ele colecionava. Durante uma das partidas de quadribol da temporada do campeonato entre Grifinória e Lufa-Lufa, Neville estava com Rony e Hermione na arquibancada quando Draco começa a insultá-los. Até que, sem paciência, o Ron vai pra cima de Draco Malfoy, soca a cara dele e Neville, encorajado pela atitude do colega, vai pra cima de Crabbe e Goyle sozinho, mas ele acaba sendo nocauteado e é levado desacordado para a ala hospitalar. Mas nada grave aconteceu e logo ele foi liberado. Um certo tempo se passou e Neville acaba sabendo sobre o plano de Harry, Ron e Hermione para entregar um dragão ao irmão mais velho de Ron. Então ele sai da torre da Grifinória quase 1 da manhã para tentar avisar o trio que Draco Malfoy sabia e que pretendia entregá-los, mas ele acaba sendo apanhada por McGonagall. Neville e seus colegas perdem 50 pontos cada um, além de receberem uma detenção. Isso fez Neville passar a noite inteira soluçando, chorando com medo da reação dos seus colegas no dia seguinte, já que a Grifinória liderava a Taça das Casas até então, e caíram para último lugar por culpa dele. E o medo de Neville era compreensível, porque as pessoas passaram a evitá-lo muito mais do que o comum. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Neville recebe o bilhete sobre a sua detenção e à noite, naquele dia, ele é levado até Hagrid, que os leva para dentro da floresta para cumprirem a detenção. O guarda-caça de Hogwarts instrui que se acontecesse algo, era para que eles disparassem faíscas vermelhas de suas varinhas e assim ele iria imediatamente ao encontro deles. E Draco Malfoy, que também estava na detenção e acabou fazendo dupla com Neville, puxa a capa do garoto, o assustando, fazendo ele disparar faíscas. Isso faz Hagrid trocá-los de dupla e Neville acaba acompanhando ele e Hermione, enquanto Harry acaba fazendo dupla com Draco. Neville estava bastante assustado durante a detenção, principalmente porque eles estavam dentro da floresta, e mesmo eles estando seguros com o Hagrid, ele ainda estava muito preocupado. O
dia de prestar os exames finais chegou, e para surpresa de absolutamente ninguém, Neville estava muito nervoso, assim como os outros alunos, mas ele acabou se saindo muito bem em herbologia, o que acabou compensando sua nota horrível em poções, enquanto o resultado das outras matérias foi aceitável, e assim ele é aprovado para cursar o segundo ano em Hogwarts. Mas o ano ainda não havia acabado. Neville percebe que o trio tinha a intenção de sair novamente da Torre da Grifinória depois do horário permitido e fica sentado em uma poltrona num canto escuro para poder surpreendê-los e impedir que saíssem, e assim causassem mais problemas para a Grifinória. Ele de fato surpreende Harry, Rony e Hermione e se coloca diante daqueles que tinham sido o mais próximo de amigos que ele poderia ter para impedi-los de sair. Mas Hermione acaba enfeitiçando Neville com um feitiço do corpo preso, fazendo ele cair de cara no chão. Pela bravura de tentar enfrentar seus amigos e tentar defender a casa de perder mais pontos, Neville recebe 10 pontos na cerimônia de encerramento do ano letivo, fazendo a Grifinória ultrapassar a Sonserina enquanto estavam empatados e assim levar a taça das casas. Neville fica extremamente surpreso, nem ele consegue acreditar que ganhou pontos para a Grifinória. Uma montanha de alunos saltam em direção dele, aplaudindo, abraçando e dando tapinhas em suas costas. No ano de 1992, Neville retornou a Hogwarts para o seu segundo ano. Ele, junto com seus outros colegas, ficam impressionados com a forma que Harry e Ron chegaram em Hogwarts com um carro voador. E como sempre, Neville era muito esquecido, então logo no primeiro café da manhã ele já recebeu um correio coruja da sua avó enviando coisas que ele deixou em casa. Mas dessa vez a atenção logo se voltou a Ron Weasley, que recebeu um berrador de sua mãe. E Neville compartilha com o amigo a preocupação para que ele abrisse logo a carta, já que pela sua experiência ignorar um berrador não era nada agradável. Durante a primeira aula de defesa contra as artes das trevas daquele ano com Gilderoy Lockhart, Neville foi erguido no ar pelas orelhas por diabretes da Cornualha que o penduraram no lustre, que momentos depois desabou, fazendo ele se estatelar no chão. Essa poderia ter sido a maior catástrofe envolvendo Neville, mas naquele ano a Câmara Secreta foi aberta e nascidos trouxas passaram a ser atacados e petrificados. Neville fica apavorado e morrendo de medo, achando que ele poderia ser um alvo, já que mesmo sendo sangue puro, ele se considerava um péssimo bruxo e estava muito mais próximo de ser um aborto do que um bruxo de verdade. Então ele compra diversos amuletos para se proteger, como um cristal roxo, uma cebola verde fedida e até um rabo podre de lagarto. À medida que os ataques iam acontecendo, Lockhart restabeleceu o clube de duelos para que os alunos tivessem a oportunidade de aprender a se defender. Na primeira e única reunião do clube de duelos, Neville foi colocado por Lockhart para duelar com Justino Flint Fletchley, um aluno da casa Lufa-Lufa. Ao final da primeira rodada dos duelos, tanto Neville quanto Justino estavam estatelados no chão, provavelmente atingidos pelos feitiços desastrosos um do outro. Lockhart acaba percebendo que foi má ideia colocar os alunos ali para duelar em pares antes de ensinar o feitiço de desarmar. Então ele escolhe uma dupla para demonstrar aos outros alunos, ele escolhe Neville e Justino para demonstrar aos outros alunos, mas Snape impede, humilhando Neville, dizendo que ele não tinha capacidade de executar sequer feitiços mais simples do que aquele que Justino acabaria na enfermaria numa caixa de fósforos. Durante o feriado de Páscoa daquele ano, os segundanistas precisaram escolher quais matérias eletivas eles iriam cursar no terceiro ano. Neville recebeu carta de todos os seus parentes dando palpites sobre quais matérias ele deveria escolher, o que não ajudou em nada no momento de decidir, e ele ainda sai perguntando para os colegas quais matérias eles achavam ser menos difíceis. No fim, ele acaba escolhendo adivinhação como uma das matérias. Pouco depois do Dia dos Namorados, Neville entra no dormitório da Grifinória e encontra uma grande bagunça. As coisas de Harry Potter estavam todas reviradas. Sua cama bagunçada, suas roupas no chão, sua capa rasgada, livros espalhados. Então ele imediatamente vai contar a Harry o que encontrou. E uma vez no dormitório, Neville inclusive ajuda Harry a colocar suas coisas no lugar. Depois que o professor Binns, de História da Magia, conta sobre a lenda da Câmara Secreta, Neville e seus colegas Dino e Simas não paravam de conversar sobre o assunto no momento em que eles se deitavam, iam-se longos minutos até que eles encerrassem e fossem dormir. Aliás, acho que a maioria dos alunos estavam fazendo isso. Durante uma das aulas de transfiguração daquele ano, uma matéria que o Neville não se dava muito bem, ele acaba deixando sua varinha cair e faz o pé de sua mesa desaparecer, quase tudo tombar, mas a Minerva rapidamente acaba consertando. Depois que o mistério da Câmara Secreta foi solucionado, Neville ficou muito aliviado, se livrou de seus amuletos e esteve presente na festa de encerramento do segundo ano, onde ele também cumprimentou e recebeu Hagrid de volta à escola.
Junto com seus colegas, ele embarca no expresso de Hogwarts e volta para Londres para passar suas férias de verão em casa. Neville vai ao Beco Diagonal para comprar alguns dos seus materiais que ele precisaria naquele ano, só que ele acaba perdendo a lista que continha os livros que ele precisava, e ele acaba recebendo um baita sermão de sua avó Augusta bem em frente a Floreios e Borrões. O dia de voltar a Hogwarts chegou, e no expresso de Hogwarts, durante a viagem, as luzes se apagam, deixando os alunos assustados. Neville sai tateando até chegar na cabine em que estavam Harry, Ron, Hermione, Gina e o professor Lupin dormindo, e ele pergunta assustado o que estava acontecendo, mas ninguém sabia responder. E ao tentar se sentar, ele acaba quase se sentando no bichento, que dá um grito de desespero. Quando o Dementador apareceu na cabine, Neville ficou completamente apavorado, e ele relatou aos amigos o quão horrível foi a sensação, perguntando se eles também sentiram algo parecido com aquilo, tanto frio quanto ele. Chovia muito quando os alunos desembarcaram na estação de Hogsmeade, e para proteger o Trevor, Neville coloca ele embaixo do seu chapéu pontiagudo. Depois da cerimônia de início do ano letivo, os alunos estavam aguardando a nova senha para entrar no salão comunal da Grifinória, e Neville não ficou nem um pouco animado por ouvir aquela senha, já que ele tinha dificuldade para lembrar as senhas, e quanto mais difíceis elas eram, mais fácil era para ele esquecê-las. Durante a primeira aula de adivinhação, Neville, que já era assustado naturalmente, fica mais assustado depois que a professora pergunta sobre a saúde de sua avó e o alerta para que ele não tivesse tanta certeza sobre o fato dela estar bem. Além disso, a professora pede para o Neville pegar algumas xícaras, prenunciando que ele iria quebrar algumas, e ele realmente as quebra. E ao final daquela aula, a professora se despede de Neville, falando que ele teria que trabalhar muito porque na próxima aula ele iria se atrasar. Já na primeira aula de trato das criaturas mágicas, onde o Hagrid apresentou os hipogrifos para a turma, Neville fugiu várias vezes do dele, que também não parecia muito afim de retribuir a reverência. Enfim, as primeiras aulas do terceiro ano não foram nada agradáveis ao Neville, a não ser herbologia, que ele tinha um talento natural, isso era inegável. Na aula de poções, que era o grande pavor do Neville, o Snape pediu aos alunos para prepararem uma poção redutora, só que o Neville se descontrolava com muita facilidade nas aulas de poções, principalmente devido ao medo que ele tinha do professor, somado ao fato do Snape viver o humilhando. Quando a poção de Neville, que deveria apresentar a cor verde, acaba ficando laranja, Snape novamente humilha ele na frente de toda a sala, chamando ele de incompetente, dizendo que nada era capaz de entrar na cabeça dele e fazendo ele ficar todo envergonhado, com uma nítida vontade de chorar. Hermione, que estava sentada próxima a ele, oferece ajuda e o professor a interrompe, dizendo que ela só queria se aparecer, que ela não queria ajudar. As coisas acabam piorando. O Snape diz ao Neville que vai dar algumas gotas da poção que ele estava preparando para o seu sapo de estimação. Se ele tivesse preparado a poção corretamente, o sapo iria se transformar em um girino. Se não, o sapo seria envenenado. Neville sussurra para Hermione desesperado para que ela o ajudasse, e ao final da aula, quando o Snape vai conferir, todos os alunos se reúnem em volta da mesa, os grifinórios visivelmente apreensivos com a situação do colega, enquanto os alunos da Sonserina pareciam extremamente empolgados. Inclusive, o Crabbe e o Goyle ficaram rindo enquanto o Neville preparava a poção, extremamente nervoso. O professor pinga algumas gotas da poção na boca do sapo de Neville, e pro alívio de todos, ele se transforma num girino. Os alunos da Grifinória aplaudem e Snape tira 5 pontos da casa porque Hermione ajudou Neville. Mas algo positivo estava para acontecer com Neville naquele ano. Durante a aula de defesa contra as artes das trevas, o professor Lupin levou os alunos até a sala dos professores, porque lá havia um armário onde mais cedo eles descobriram um bicho-papão, e o professor Lupin pediu para que ele não fosse tirado dali para ele poder usar em aula. Quando eles chegaram, somente o Snape estava na sala dos professores, e ele fez questão de se levantar e sair, porque não queria assistir aquilo. Mas antes de deixar a sala, mais uma vez ele humilha Neville, alertando Lupin que ele estava naquela turma e que não era capaz de fazer feitiço algum, nem os mais simples, então era pro professor tomar cuidado com ele. E quando Neville menos espera, Lupin parte em sua defesa, dizendo que iria chamá-lo justamente ele para ajudá-lo ali na aula, e tinha certeza que o desempenho dele seria extremamente satisfatório. Quando Lupin fala que tem um bicho-papão dentro do armário, Neville lança um olhar bem assustado, e quando o professor pergunta a ele o seu maior medo, ele responde
baixo, meio pra dentro, que era o professor Snape, fazendo toda a turma dar risada, menos o Lupin, que fica pensativo quando o Neville conta sobre isso. O professor pede para que o Neville descrevesse as roupas que sua avó usava, e ao enfrentar o bicho-papão, que assumiu a forma do Snape, Neville fez se transformar com sucesso em um Snape usando as roupas de sua avó, o que faz todo mundo cair na gargalhada. Neville enfrentou o bicho-papão não só uma, mas 2 vezes, o que fez ele ganhar 10 pontos para Grifinória. Neville ficou feliz com seu desempenho na aula de defesa contra as artes das trevas, mas não demorou para que logo se espalhasse por toda Hogwarts o que havia acontecido na aula, e o professor Snape não ficou nem um pouco satisfeito de saber que sua imagem usando as roupas de uma velhota foi motivo de risada para outros alunos. Então ele passou a humilhar Neville muito mais do que ele já fazia com frequência. A partir do 3º ano, os alunos podiam visitar o povoado de Hogsmeade, e quando a professora Minerva pede para os alunos entregarem a autorização, Neville fica todo nervoso e fala para a professora que havia perdido a sua, para surpresa de ninguém. Só que a professora o tranquiliza falando que a autorização dele já tinha sido enviada diretamente pela avó, porque ela sabia que ele iria perder. Depois da noite de Halloween, quando o retrato da mulher gorda é atacado por Sirius Black, Sir Cadogan passa a cuidar da entrada do salão comunal. E o cavaleiro exagerado trocava as senhas várias vezes ao dia, o que foi a perdição de Neville, porque se ele não conseguia se lembrar de uma senha, quem dirá outras várias senhas ao longo do dia? Então ele pede pro Sir Cadogan lhe informar as próximas senhas e anota tudo em uma listinha. Mas não demorou muito tempo para que essa listinha sumisse, e Neville acaba ficando barrado do lado de fora do salão comunal. E ele só consegue entrar porque o Harry e o Ron acabam chegando e dizendo a senha. Naquela noite, Neville acorda com os gritos desesperados de Ron Weasley, que afirmava que Sirius Black havia o atacado com uma faca. Todos achavam que havia sido um sonho ou um pesadelo, e Minerva McGonagall vai até o salão comunal e pergunta ao retrato de Sir Cadogan se ele havia deixado um homem entrar, e o cavaleiro afirma que sim, já que Sirius tinha todas as senhas anotadas em um papelzinho. Minerva fica extremamente furiosa e questiona quem teria sido a pessoa abissalmente tola pra anotar as senhas em um papelzinho e deixá-lo largado por aí. E Neville, tremendo dos pés à cabeça, levanta a mão. Como consequência, Neville foi proibido o resto do ano de visitar Hogsmeade, recebeu uma detenção e todos os alunos foram proibidos de revelar as senhas da Grifinória pra ele. Então, pra entrar, ele precisava esperar do lado de fora até que alguém abrisse e ele entrasse junto. E os alunos não falavam a senha na frente dele de jeito nenhum. Toda noite ele ficava esperando do lado de fora até conseguir entrar. 2 dias depois, durante o café da manhã, Neville recebe um berrador de sua avó e sai correndo pelo grande salão o mais longe que ele pode, mas ainda assim os gritos de Augusta Longbottom foram ouvidos por todos que estavam ali. E através dos berros da avó, era possível ouvir que ele tinha envergonhado a família inteira. Quando os alunos vão visitar Hogsmeade, Neville acaba se encontrando com Harry por acaso, próximo à passagem da Bruxa de um Olho Só. E já que o Harry também não tinha permissão para ir a Hogsmeade, Neville chama ele para jogar snap explosivo, mas aí o Harry tenta se desvencilhar porque ele iria escondido para Hogsmeade. Quando o Harry dá uma desculpa que tinha que fazer uma redação, o Neville se oferece para ir com ele porque também tinha que fazer. E aí o Harry acaba dando uma desculpa e quando eles vão até o salão comunal, o Harry diz a senha pro Neville poder entrar, revela a senha pra ele e assim acaba despistando o colega dizendo que tinha esquecido algo na biblioteca. Durante as férias de Páscoa, parecia que o Neville estava prestes a ter um colapso nervoso pelo fato de ter recebido tantos deveres, mas o final do ano letivo chegou e com ele os exames. E depois de prestar o exame de adivinhação, os outros alunos perguntaram o que ele tinha visto na bola de cristal e ele falou que a professora o alertou que se ele contasse pra alguém o que tinha visto na bola de cristal, ele ia sofrer um terrível acidente. Neville consegue novamente todas as notas para ser aprovado e mais uma vez recebe destaque em herbologia. No verão de 1994, época das férias escolares, acontece a Copa Mundial de Quadribol, mas Augusta Longbottom não quis ir e sequer comprou os ingressos pro neto assistir. E a caminho da escola, no expresso de Hogwarts, Neville ouvia com certa inveja os outros colegas contando sobre como tinha sido a Copa, e ele fica impressionado com a miniatura que o Ron mostra do Victor Krum. Ao desembarcar na estação de Hogsmeade, Neville entra na carruagem junto com Harry, Ron e Hermione. Na escola, eles foram informados que aquele ano Hogwarts
Hogwarts aconteceria o torneio tribruxo, que seria sediado em Hogwarts. Ao subirem para o salão comunal da Grifinória naquela primeira noite, todos os alunos estão comentando se teriam coragem de se inscrever no torneio, e o Ron comenta que certamente, se fosse mais velho, se inscreveria, já que ele achava que no quarto ano eles ainda não tinham aprendido o suficiente para isso. E o Neville concorda dizendo que ele realmente não tinha aprendido, mas que com certeza sua avó gostaria que ele tentasse participar, já que ela vive dizendo que o neto precisava honrar o nome da família. Em seguida, enquanto falava, Neville acaba ficando preso em um dos degraus da escadaria de mármore e Harry e Ron o ajudam a sair dali. Como Neville era esquecido, ele sempre acabava prendendo o pé naquele degrau que os outros alunos já tinham decorado, que magicamente prendia o pé das outras pessoas. Já nos primeiros dias de aula, Neville recebeu uma detenção de Snape por ter derretido o que deveria ser mais ou menos o 6º caldeirão em uma aula dele. Durante a detenção, ele precisou destripar uma bancada de iguanas com a mão. Isso fez com que ele ficasse cheio de resíduos nas unhas, e Hermione ensina ele um feitiço para poder limpar esses resíduos. Na primeira aula de defesa contra as artes das trevas daquele ano, o falso Moody passou a ensinar os alunos as maldições imperdoáveis. E quando o impostor pergunta aos alunos se eles conheciam alguma das maldições, Neville levanta a mão e comenta sobre a maldição Cruciatus, o que acaba sendo uma surpresa para os seus colegas, porque ele só respondia coisas nas aulas de herbologia. O falso Moody demonstra os efeitos da maldição Cruciatus em uma aranha, e isso afeta Neville de uma forma muito forte. Ele fica apavorado enquanto o professor está lançando a maldição que torturou seus pais em uma aranha. Ele não poderia fazer ideia que inclusive aquele era um dos torturadores. Ao sair da aula, o Neville acaba parando em um corredor e fica olhando em direção à parede, meio distraído, com a mesma expressão horrorizada que ele apresentava enquanto via o professor usar a maldição Cruciatus. Harry, Ron e Hermione, que acabam encontrando com ele, perguntam se ele estava bem, e Neville acaba até trocando as palavras, visivelmente abalado. O falso Moody aparece e o convida para tomar uma xícara de chá. Durante o chá, o impostor revela que a professora Sprout contou sobre os talentos de Neville em herbologia, então ele empresta alguns livros pro garoto, claro que com segundas intenções, porque ele iria colocar o nome do Harry no cálice de fogo e queria manipular a prova para que Harry vencesse e chegasse até o cemitério e assim fosse possível Voldemort retornar. Ele imaginou que Neville, por ser da mesma casa do Harry, o ajudaria quando visse o conteúdo daquele livro e percebesse que ele poderia ajudar o Harry em algum momento do torneio, mas isso acaba não acontecendo. Em outra aula de defesa contra as artes das trevas, quando o falso Moody usa a maldição Impérios nos alunos, ele demonstra no Neville, fazendo ele dar piruetas e movimentos de ginástica que Neville não conseguiria fazer por conta própria. Já durante uma aula de transfiguração daquele ano, onde os alunos deviam praticar o feitiço de troca, Neville acidentalmente transplanta suas orelhas para um cacto, o que faz a professora Minerva ficar brava com o desempenho dele e pede para ele não mencionar que não era capaz de executar aquele feitiço na frente de alunos de outras escolas que iriam visitá-los. Em feitiços, os alunos estavam aprendendo Accio, o feitiço convocatório, mas Neville não estava se saindo bem, então o professor Flitwick acaba passando deveres complementares para ele, uma espécie de reforço. Depois da primeira tarefa do torneio tribruxo, Harry abre o ovo de ouro durante a comemoração no salão comunal da Grifinória. Quando um grito aterrorizante sai de dentro do objeto, alguns alunos começam a dar palpites sobre o que poderia significar aquela pista para a segunda tarefa, e Neville, assustado, sugere que parecia alguém gritando e sendo torturado, então talvez o Harry tivesse que enfrentar a maldição Cruciatus na tarefa, mas George o interrompe dizendo que era ilegal. Durante a comemoração, Neville come algumas tortas de creme de canário que Fred e George tinham enfeitiçado e acaba se transformando temporariamente num canário. A festa dura até quase 1 da manhã, com os amigos comemorando o sucesso de Harry na primeira tarefa. Em outra aula de transfiguração, pro pavor de Neville, a professora passa a tarefa para os alunos transformarem galinhas em porquinhos da Índia. Embora Neville conseguisse transformar a galinha num porquinho da Índia, ele não obteve tanto sucesso porque o porquinho da Índia dele ainda tinha penas, o que fez mais uma vez a Minerva ficar desapontada com o desempenho do Neville em sua aula. Naquele ano, devido ao torneio tribruxo, a escola também teria um baile de inverno, e Neville convida Hermione para ser seu par, mas ela já tinha sido convidada pelo Krum. Com a recusa de Hermione, Neville convida a Gina, que aceitou porque achou que ninguém iria convidá-la e por não ser do quarto ano, não poderia ir ao baile, então ela aceita de primeira. O baile de inverno acontece no Natal, e naquela manhã o Neville já acorda assustado porque o Harry dá um grito ao ser acordado pelo Dobby, que foi lá levar seus presentes de Natal. E já que ele foi acordado e seus colegas também, eles decidem abrir seus presentes. Naquela tarde, ele e seus colegas voltam ao salão comunal para poderem se arrumar
pro baile. Neville veste seu traje a rigor e ele estava bem constrangido, assim como seus colegas também estavam. Durante a valsa, Neville pisa algumas vezes no pé da Gina, que sempre fazia uma careta de desconforto quando isso acontecia. Mas fora as pisadas no pé, até que o Neville se divertiu. Durante as aulas de feitiço, depois que os alunos dominaram o feitiço Accio, Flitwick estava ensinando os feitiços expulsórios. Só que ele deu almofadas para os alunos praticarem, já que eles estavam expulsando, enviando os feitiços para frente com um certo impulso, e para evitar ferimentos graves por motivos óbvios, eles usavam almofadas. Só que a mira do Neville era muito ruim, então ele acabou acertando alguns objetos que machucavam no professor. Nesse ano, Harry acaba descobrindo sobre os pais de Neville ao ver as lembranças de Dumbledore na penseira, e como o próprio Neville não havia contado para ninguém sobre seus pais, o Dumbledore pede para que o Harry guardasse esse segredo. Durante a terceira tarefa do torneio Tribruxo, assim como nas anteriores, Neville esteve presente na torcida por Harry, e depois do trágico fim do torneio, com o encerramento do ano letivo, Dumbledore conta a verdade sobre o assassinato de Cedrico e o que havia acontecido e o retorno de Voldemort, e Neville acredita no diretor imediatamente, porque sua avó sempre acreditou que o Voldemort retornaria um dia. Durante todas as férias de verão, Neville ficou em casa. No seu aniversário, em 30 de julho daquele ano, ele ganhou de seu tio-avô Og uma Mimblus Mimbletonia, uma escrofulária realmente rara, que ele ficou ansioso para levar à escola e mostrar a professora Sprout, porque acreditava que nem mesmo nas estufas de Hogwarts existia aquela espécie. A caminho da escola para o 5º ano, no expresso de Hogwarts, Neville fez um grande esforço para arrastar o seu malão com uma das mãos, segurar o Trevor com a outra, enquanto procurava um lugar para se sentar. Já no último vagão, ele se encontra com Gina e Harry, que se sentam na mesma cabine de Luna Lovegood. Quando Luna afirma que não conhecia Neville, ele rapidamente responde envergonhado que não era ninguém, mas a Gina logo o interrompe dizendo que ele era alguém sim e os apresenta de maneira formal. Animado, Neville mostra o presente de aniversário que ganhou de seu tio-avô e o mecanismo de defesa da planta. Ele só não esperava que a Mimblus Mimbletonia soltaria um jato de líquido verde viscoso que acaba sujando todos na cabine. Neville fica bastante envergonhado, mas Gina o consola e com um aceno de varinha faz toda a sujeira desaparecer. Ao longo da viagem, Neville e os colegas comem sapos de chocolate, tortinhas de abóbora e passam o tempo trocando figurinhas. Ao desembarcarem na estação de Hogsmeade, Neville guarda Trevor no bolso com cuidado e embarca nas carruagens em direção a Hogwarts. Uma vez na escola, Neville, junto com Harry, Ron e Hermione, se acomodam na mesa da Grifinória para assistir à cerimônia de abertura do ano letivo. Depois que o chapéu seletor dá um aviso incomum, Hermione questiona se ele já havia feito isso alguma outra vez. Nick, quase sem cabeça, se debruça em Neville para responder, fazendo o garoto expressar uma careta de desconforto, porque era muito estranho ter um fantasma atravessando seu corpo. Ao fim da cerimônia, Neville vai para o salão comunal da Grifinória e encontra o Harry parado em frente ao retrato da mulher gorda, porque ele não sabia a senha, já que ele havia esquecido completamente de se informar sobre a senha nova. Neville o ajuda a entrar no salão da Grifinória e diz que naquele ano seria fácil se lembrar da senha porque era justamente Mimblus Mimbletonia. Uma vez no dormitório, as coisas acabam ficando feias depois de uma discussão que Seamus Finnegan tem com Harry sobre o retorno de Voldemort e a morte do Cedrico. Seamus e sua mãe acreditavam no que o profeta diário dizia, e isso acaba gerando uma discussão entre eles. Neville demonstra o seu apoio dizendo que acreditava em Harry e em Dumbledore, que Voldemort realmente havia retornado e que ele e sua avó sempre acreditaram nisso. Durante a primeira aula de poções daquele ano, Snape avisa aos alunos sobre os nomes e exames que eles iriam prestar em junho. O professor olha para Neville ao dizer sobre alunos que com certeza iriam fracassar na matéria. Ao decorrer da aula, os alunos fizeram uma poção da paz, e a de Neville acaba ficando com uma consistência de cimento recém-misturado. Durante a primeira aula de adivinhação, os alunos precisam interpretar sonhos, e Neville faz dupla com Dino, e conta pro amigo empolgado sobre o pesadelo que teve envolvendo uma tesoura gigante usando o melhor chapéu da sua avó. Já na primeira aula de defesa contra as artes das trevas, com a nova professora Dolores Umbridge, Neville até cai da cadeira no momento em que Harry enfrenta a professora e fala sobre o retorno do Voldemort. Só que ao ver o Harry se manter firme, dizendo a verdade e enfrentando a professora, algo começa a borbulhar dentro de Neville. Durante a primeira aula de transfiguração, a professora McGonagall também fala da importância dos nomes e que não via motivo para os alunos de sua turma não passarem, que com empenho eles conseguiriam. O Neville acaba deixando escapar um muxoxo de descrença e McGonagall diz que não havia nenhum problema com o trabalho de Neville, a não ser a falta de confiança que ele tinha. A segunda aula de poções também não foi nada animadora
assustadora para Neville Longbottom. Sua poção precisava atingir uma coloração azul turquesa, mas ao final do preparo estava mais próximo do rosa. Tudo parecia estar mais difícil no quinto ano. Umbridge se tornou a Alta Inquisidora de Hogwarts, nomeada pelo próprio Ministério da Magia. Os alunos estavam proibidos de aprender feitiços na prática, enquanto a escola passou a ser controlada cada vez mais pelas mentiras impostas pelo Ministério da Magia. Surge então a Armada de Dumbledore, um grupo secreto fundado por Harry, Ron e Hermione para que eles pudessem praticar magias de verdade e se preparar caso precisassem enfrentar o que estava lá fora. Neville foi o primeiro a entrar no Cabeça de Javali, local onde aconteceu a primeira reunião do grupo. O que é um detalhe interessante, porque foi nesse mesmo local que a profecia que mudou a vida do Neville para sempre foi feita. Durante a reunião, enquanto os feitos de Harry eram ditos por outros colegas, Neville fez questão de dizer que Harry enfrentou Voldemort no primeiro ano e impediu que a Pedra Filosofal caísse na mão do Bruxo das Trevas. Neville assinou seu nome no pergaminho que eles não sabiam estar encantados e que também ainda nem tinha o nome da Armada de Dumbledore, porque eles deram esse nome na primeira aula prática. Logo que eles voltaram a Hogwarts, já havia sido colocado no salão comunal um aviso proibindo qualquer tipo de organização estudantil. Neville foi o mais rápido que pôde perguntar a Harry se ele já tinha visto, e todos eles sentiram que aquilo não era uma coincidência. Umbridge sabia que eles tinham se reunido. Naquele dia, antes da aula de poções começar, Draco estava na porta da sala de aula provocando Harry e Ron. Ele disse que Harry logo seria transferido para o Senmungus, porque lá tinha um lugar especial para pessoas que tiveram o cérebro derretido por magia. Então, ele faz uma careta imitando pessoas com problemas neurológicos. Neville explode de raiva e vai para cima de Draco, mas acaba sendo segurado por Harry e Ron. Ron fica sem entender o motivo daquilo, mas Harry sabia o porquê. Snape aparece no momento em que Harry e Ron estão tentando conter o Neville e desconta pontos da Grifinória porque eles estavam brigando. Durante a aula, todos cochichavam sobre a atitude do Neville, inclusive o próprio Draco ficou bastante surpreso. O dia da primeira aula prática na Armada de Dumbledore chegou. Neville estava no primeiro grupo que compareceu à sala precisa. Quando Harry pediu para que se dividissem em pares e treinar o feitiço Expelliarmus, Neville ficou sem ninguém para fazer par, mas Harry o chama para praticar com ele. Neville consegue desarmar Harry enquanto ele estava distraído e olhando os outros praticarem, mas ele ficou muito feliz por ser a primeira vez que havia conseguido realizar esse feitiço de forma correta. O Harry pede para ele revezar então com Ron e Hermione, já que ele queria rondar para ver os outros alunos praticando o feitiço, e Harry já fica bastante orgulhoso por ele ter conseguido desarmá-lo mesmo estando distraído. Nas 2 semanas que se seguiram, as reuniões da Armada continuaram acontecendo, e Neville conseguiu desarmar a Hermione com sucesso e mostrava cada vez mais evolução à medida que as aulas aconteciam. Durante uma aula de trato das criaturas mágicas daquele ano, Hagrid ensina aos alunos sobre testralhos, e ele pede para que os alunos que pudessem ver as criaturas se manifestassem, e Neville foi um deles. Dolores Umbridge estava supervisionando essa aula e fazendo anotações tendenciosas e desonestas sobre o Hagrid. Então ela questiona Neville se ele via mesmo os testralhos e quem ele viu morrer para isso acontecer. Ele responde que foi o seu avô, e ela também pergunta o que ele achava das criaturas que Hagrid trazia para as aulas. E antes mesmo que ele pudesse responder, ela nota que os alunos se sentem intimidados com as criaturas, só que o Neville interrompe dizendo que não tinha medo, só que acaba sendo ignorado. Na última reunião da Armada de Dumbledore, antes do Natal, Neville mais uma vez faz dupla com Harry para treinar os feitiços que eles estavam revisando. A evolução dele era tanta que ele estava irreconhecível. Acertou Harry 3 vezes seguidas, depois trocou de pares e foi praticar com Ron e Hermione. Apesar de, em uma das vezes em que estava duelando, ter acertado a Padma Patil ao invés do Dino, esse foi um dos poucos erros que ele cometeu comparado ao desastre que ele era antes por sua grande insegurança. Naquele dia de madrugada, Neville acorda com um grito de Harry e vê o amigo se debatendo na cama. Ele imediatamente busca por Minerva McGonagall. Neville não fazia ideia que Harry estava tendo uma visão do pai de Ron sendo atacado por Nagini, mas ele ter agido tão rápido chamando a professora fez com que as providências fossem tomadas e que Arthur fosse resgatado com vida. As férias de Natal chegaram e, como de costume, Neville foi com sua avó visitar seus pais no Hospital Senmungus. Para sua surpresa e um certo pânico, seus amigos Harry, Ron, Hermione e Gina estavam ali porque tinham ido visitar Arthur Weasley. Neville ficou extremamente sem jeito, envergonhado ao ser questionado por Ron o que ele estava fazendo ali. Então sua avó aparece e pergunta se aqueles eram seus amigos, mas ela mesma acaba reconhecendo Harry Potter, os Weasley por serem ruivos, e reconhece Hermione, contando que o neto falava muito bem sobre eles. A Augusta agradece aos amigos de Neville por eles terem tirado ele de alguns apuros em Hogwarts e lamenta que o neto não tem o mesmo talento que o pai, e ao fazer isso, aponta com a cabeça para o leito ao final do corredor onde um homem estava deitado ao lado de uma mulher. Todos ali, exceto Harry, não faziam ideia que os pais de Neville
viviam no Senmungus, e o fato dele não ter contado aos amigos fez sua avó ficar furiosa, mas mesmo tímido, envergonhado e completamente constrangido, ele afirma que não tinha vergonha do seu pai e de sua mãe. Alice, a mãe de Neville, sai do seu leito e caminha até ele, faz um sinal tímido pro filho, que estende a mão e recebe o que a mãe tinha para lhe entregar, uma embalagem de chiclete. Neville agradece sua mãe e olha pros amigos com uma expressão de rebeldia no rosto, como se os desafiasse a rir dele, a rir daquela cena. Sua avó então fala para ele jogar o papel no lixo, já que sua mãe já havia lhe dado embalagens o suficientes para cobrir as paredes do seu quarto. Mas antes mesmo de Augusta terminar a frase, Neville já havia guardado o papel que ganhou da mãe no bolso. Algum tempo depois das férias de Natal e o retorno das aulas, uma fuga em massa aconteceu em Azkaban. 10 comensais da morte extremamente perigosos fugiram, entre eles 3 dos responsáveis pela tortura dos pais de Neville. A fuga dos comensais da morte surtiu um efeito nos membros da armada de Dumbledore evidente. Todos estavam mais empenhados do que nunca, mas em ninguém esse empenho foi mais anunciado do que em Neville Longbottom. A notícia da fuga dos responsáveis pelo ataque aos seus pais produzira nele uma alteração estranha e até ligeiramente assustadora. Neville nunca mencionou o encontro com Harry, Ron e Hermione na enfermaria fechada do Senmungus, e seguindo sua deixa, os seus colegas também não falaram nada. Durante as reuniões da armada de Dumbledore, ele trabalhava sem descanso, e a cada nova azaração e contra-azaração que Harry ensinava, ele parecia insensível aos ferimentos ou acidentes, se esforçando mais do que qualquer outro na sala. Neville estava melhorando tão depressa que chegava a assustar, e quando Harry ensinou o feitiço escudo, Hermione foi a única que dominou antes de Neville. Neville apoiou totalmente Harry ter contado em uma entrevista exclusiva para Rita Skeeter tudo o que acontecera na noite em que Voldemort retornou no cemitério em Little Hangleton. A matéria foi publicada com exclusividade no Pasquim, a revista do pai de Luna Lovegood. Ele concordou que as pessoas precisavam saber do que Voldemort era capaz, e ainda complementa dizendo que elas também precisavam saber o que os comensais da morte eram capazes. Neville estava se saindo muito bem nas aulas da armada de Dumbledore. Somente nas aulas onde eles estavam praticando o feitiço do patrono é que ele teve certas dificuldades, mas seu empenho era notável, ele chegava a suar tentando conjurar o feitiço. Depois que Umbridge descobriu sobre as reuniões da armada, eles precisaram parar de se encontrar, o que fez todos eles ficarem extremamente apreensivos, porque além de tudo eles prestariam os nomes naquele ano. Durante uma aula de herbologia, Neville acaba desmentindo Draco para Harry, Ron e Hermione sobre o pai dele conhecer a bruxa que aplicava os exames, já que ela era verdadeiramente amiga de sua avó e nunca havia mencionado os Malfoy. Hermione pergunta a Neville como era Griselda Marchbanks, e Neville diz que ela lembrava sua avó e que de qualquer forma conhecer ela não adiantaria muito, já que sua avó vivia falando para ela que Neville não era bom o suficiente como pai. No dia dos nomes, Neville estava tão nervoso quanto qualquer outro aluno do quinto ano. Ele não parava de derrubar talheres durante o café da manhã. Durante a tarde, ele prestou seus exames e enquanto fazia a prova prática de poções, ele estava muito mais relaxado, já que o exame não era aplicado por Snape. No dia seguinte, depois de ter prestado seu exame de História da Magia, Neville viu uma confusão no corredor que dava acesso à sala da Umbridge, e quando membros da Brigada Inquisitorial tentavam imobilizar a Gina, ele prontamente correu para ajudar a amiga, mas todos eles foram imobilizados e levados para a sala da Dolores. O Crabbe segurava o Neville pelo pescoço em um mata-leão que estava fazendo ele ficar roxo, e quando o Snape, que foi chamado pela Umbridge na sua sala, chega, fala pro Crabbe afrouxar o golpe ou Neville iria morrer. Isso geraria um monte de papel para a escola assinar e ele teria que colocar na carta de recomendação do Crabbe caso ele fosse arrumar algum emprego um dia. Depois que a Umbridge sai da sala, caindo na armadilha do Harry e da Hermione, Neville conseguiu se desvencilhar do golpe de Crabbe e roubar sua varinha. Os outros aproveitaram a oportunidade e também reagiram. Longbottom lançou feitiços estuporantes nos membros da Brigada Inquisitorial e uma azaração de impedimento, enquanto Gina usou a azaração de rebater bicho-papão no Draco Malfoy. Assim, eles conseguiram fugir da sala da Umbridge e vão ao encontro de Harry e Hermione. Quando Harry demonstra resistência na companhia de Neville, Luna e Gina para ir até o Ministério da Magia na missão de resgate dos Sirius, Neville fica irritado perguntando a ele se a armada de Dumbledore era só brincadeira ou era pra valer, porque eles estavam treinando e praticando para um momento como aquele, para enfrentar Voldemort. E agora que tinha a oportunidade, Harry não queria deixar, então Harry acaba cedendo e juntos, montados em testralhos, eles voam até o Ministério da Magia. Ao chegarem no departamento de mistérios, eles não encontram Sirius. Ron Weasley vê o globo que tinha o nome do Harry, e quando Harry vai apanhar o objeto, Neville alerta para que o amigo não fizesse isso. Quando Harry tira a profecia do pedestal, eles são emboscados por comensais da morte. Era uma armadilha. Harry tenta ganhar tempo falando com os comensais da morte e enrolando. Quando algumas profecias se quebram com um feitiço que Bellatrix tenta
tenta acertar no Harry, o próprio Harry tem o plano de destruir outras profecias para criar uma distração e eles poderem correr. Eles fazem isso, conseguem correr e se trancam numa sala, mas 2 comensais da morte conseguem entrar. Um deles começa a lançar a maldição da morte, mas é interrompido por Harry, que se agarra em seus joelhos. Neville dispara um Expelliarmus, mas sem intenção acaba desarmando Harry também. Logo ele fala pro Harry se afastar, dizendo que vai consertar o que tinha feito. E então lança um feitiço estuporante que passa por cima do ombro do comensal da morte e acaba atingindo um armário cheio de vira-tempos que explode com o feitiço. Hermione estupora o comensal e ele cai nesse armário. E o efeito é assustador, porque o tempo fica passando e voltando na cabeça do comensal da morte. Somente a sua cabeça se torna a cabeça de um bebê e volta ao normal em um loop infinito. E o armário não se espatifa no chão. Ele explode e volta ao seu estado normal. E isso fica nesse looping temporal. Eles correm para outra sala, mas acabam sendo encontrados por outros 2 comensais da morte. Os feitiços jogam eles longe. Neville é arremessado por cima de uma escrivaninha, enquanto Hermione é atingida pela maldição de Dolohov e desmaia na hora. Neville se joga no chão em direção à amiga e Dolohov chuta seu rosto, quebrando seu nariz e a sua varinha ao meio. Quando Harry sugere que Neville fique escondido cuidando de Hermione, ele se nega, ergue a amiga nos braços e juntos os 2 a carregam. Enquanto Harry assumia a dianteira com a varinha, Neville ia carregando Hermione. Eles conseguem encontrar Gina, Ron e Luna, e Harry e Neville enfeitiçam as portas da sala giratória para fugir dos comensais da morte. Eles foram os únicos que restaram na batalha. A Gina estava com o tornozelo quebrado, Luna havia sido nocauteada, Hermione havia sido nocauteada e Ron estava completamente fora de si porque havia sido confundido. Um dos comensais da morte dispara um feitiço estuporante na direção de Neville e erra por poucos centímetros. Harry, para levar a profecia o mais longe possível dos comensais da morte, fala pro Neville ficar com Ron, que estava na sala dos tanques com cérebros, mas o Harry acaba caindo na sala do véu, onde Lucius Malfoy ordena que ele entregasse a profecia, porque agora ele estava sozinho. Neville aparece gritando que Harry não estava sozinho. Lucius debocha de Neville, dizendo que sua avó estava acostumada a perder familiares para sua causa. Bellatrix, ao ouvir o nome de Neville, debocha, dizendo que teve o prazer de conhecer os pais dele. Neville borbulha de raiva, mas ele acaba sendo capturado por um dos comensais da morte, que prende ele com seus braços e enquanto ele está agarrado se debate, fazendo o comensal da morte pedir para que alguém estuporasse o Neville logo, mas Bellatrix impede, dizendo que quer brincar com ele para ver o quanto ele aguenta se ele conseguir bater o recorde dos pais sob a maldição Cruciatus. E então ela tortura Neville, gritando e contra as pernas erguidas contra o peito do comensal da morte, de modo que ele teve que largar Neville no chão. Ele se contorcia com o feitiço de Bellatrix. Neville sentia a pior dor de sua vida, a dor que seus pais sentiram, pelas mãos da mesma bruxa que os torturou. E então algo chama a atenção dos comensais da morte. A Ordem da Fênix chega no departamento de mistérios. Feitiços voam por todas as direções. Os membros da Ordem saltam degrau por degrau. Neville se arrastava pelo chão, enquanto Harry foi até ele e puxou ele, de onde segundos depois um feitiço abriu uma cratera. Com o nariz quebrado, Neville não conseguia dizer a pronúncia correta dos feitiços. E mesmo usando a varinha de Hermione, já que a sua havia sido quebrada, ele não conseguia conjurar feitiço algum para lutar contra os comensais. Harry é pego pelo pescoço por um dos comensais da morte e Neville, sem conseguir conjurar o feitiço, pula em direção a ele e enfia a varinha pela fenda dos olhos da máscara do comensal da morte, que grita de dor. Quando o comensal cai, sua máscara também cai. É revelado que aquele era Macnair, o carrasco que iria matar Bicuço. Dolohov aparece novamente e usa o feitiço Tarantalegra em Neville, fazendo suas pernas ficarem descontroladas. Ele não conseguia se sustentar em pé. Dolohov tenta lançar no Harry a maldição que lançou em Hermione, mas Harry consegue se proteger com o feitiço escudo. Ao tentar se reunir aos outros e saírem da luta, Harry sobe as escadas com Neville, que com as pernas descontroladas não conseguia subir sozinho. Um feitiço explode o degrau que eles estavam e Neville, se segurando em Harry, rasga suas vestes, fazendo a profecia cair de seu bolso. E Neville, com as pernas descontroladas, acaba chutando a bolinha de vidro, que se quebra no chão. Nessa altura da batalha, Sirius Black é morto por Bellatrix Lestrange. Neville tenta consolar Harry, perguntando pra ele se o Sirius era seu amigo, que ele sentia muito. Lupin desfaz o feitiço das pernas de Neville e o garoto informa ele onde estavam os seus amigos e qual era a situação deles. Dumbledore chega no Ministério da Magia, captura os comensais da morte, que são enviados pra Azkaban depois, e duela contra Voldemort, que acaba escapando. Os membros da armada de Dumbledore são levados de volta a Hogwarts e na ala hospitalar Neville é curado no mesmo instante. Hermione foi a única que precisou ficar de observação na enfermaria por conta da maldição de Dolohov. Quando a avó de Neville soube o que o neto tinha feito, finalmente começou a se orgulhar dele e dizer que ele estava seguindo o caminho dos pais. O ano
letivo chega ao fim e com ele o resultado dos exames que eles tinham prestado em junho. Neville obteve 4 nomes. Ele tirou nota máxima em herbologia, excede as expectativas em feitiço e defesa contra as artes das trevas e um aceitável em transfiguração. De volta a Londres, Neville dividiu a cabine do expresso de Hogwarts com Harry, Ron, Hermione e Gina. Não demorou para que a mídia passasse a comentar os acontecimentos do Ministério da Magia naquela noite. Com a substituição de Fudge e o novo sistema de segurança implementado em Hogwarts, familiares de estudantes deram entrevistas emitindo sua opinião. Augusta Longbottom, a avó de Neville, fez questão de falar orgulhosa que seu neto estava no Ministério da Magia e era um grande amigo de Harry Potter que lutou ao lado dele contra os Comensais da Morte. Durante as férias de verão, Neville e sua avó foram ao Beco Diagonal e no Olivaras ele ganhou uma varinha nova de sua avó. A varinha era feita de cerejeira e continha o núcleo de pelo de cauda de unicórnio. Foi uma das últimas varinhas que Olivaras vendeu antes de ser sequestrado. Em 1º de setembro de 1996, no Expresso de Hogwarts, Harry convida Neville e Luna para se sentar com ele. Neville comenta que as pessoas estavam olhando para eles só porque estavam com Harry. E Harry corrige, dizendo que as pessoas estavam olhando porque sabiam que eles estiveram no ministério. Na cabine, Neville comenta com Harry que imaginou que sua avó ficaria brava por ele ter ido ao ministério e com toda a situação, mas pelo contrário, ela ficou muito bem satisfeita e falou que o neto finalmente estava seguindo os passos do pai. Enquanto eles conversavam, o sapo de Neville saltou e foi para baixo do banco, e ele se abaixou para tentar pegá-lo. Isso fez com que ele acabasse ficando com parte do traseiro para fora. E no mesmo momento, Romilda Van acaba chegando à cabine e convidando Harry para se sentar com ela e com outras garotas legais, que ele não precisava se sentar com Luna e Neville, com um certo tom de desdém. Luna usava o Spectre Specs, fazendo ela parecer uma coruja multicolorida, e Neville com a cabeça enfiada embaixo do banco com parte do traseiro de fora, mas mesmo assim Harry os defendeu, dizendo que eles eram seus amigos, o que fez Romilda Van se retirar meio sem jeito. Luna exclama que as pessoas esperavam que o Harry tivesse amigos mais legais, só que Harry rebate dizendo que eles eram legais, e eram leais acima de tudo, que lutaram ao lado dele, e que nenhum outro aluno tinha feito isso. Então Neville comenta que eles não enfrentaram Voldemort propriamente dito, que o Harry tinha feito isso, e que sua avó enchia o peito pra dizer que o Harry era mais corajoso que o Ministério da Magia inteiro, que com certeza ela daria tudo pro Harry ser seu neto. E o Harry sem graça rapidamente muda de assunto, perguntando sobre o resultado dos nomes, exames que eles haviam prestados no ano anterior. Neville demonstra uma certa preocupação em conseguir cursar Transfiguração Avançada naquele ano, já que só havia conseguido um aceitável. Ainda a caminho de Hogwarts, Neville e Harry receberam um bilhete de Slughorn, os convidando para almoçar no compartimento C. No almoço com o recém-nomeado professor, Neville ficou extremamente sem graça enquanto Slughorn falava de seus pais, aurores extremamente talentosos. Ele se gabava de ter sido professor dos pais de Neville, mas para ele, que teve os pais torturados até a insanidade, esse não era um assunto que ele gostava de expor. Slughorn pergunta sobre os boatos do que aconteceu na noite no Ministério da Magia, se eles eram verdadeiros, pergunta sobre a profecia, e Neville prontamente desmente, dizendo que não havia profecia nenhuma, que era tudo uma baboseira do profeta diário. A verdade é que Neville não via a hora daquele momento acabar. Ele achou Slughorn um cara bem estranho, e depois que tudo aquilo acabou, Neville voltou para sua cabine e foi se trocar, porque eles já estavam para chegar em Hogwarts. No primeiro dia na escola, no café da manhã, os alunos aguardavam os novos horários para as aulas daquele ano, e tudo estava um pouco mais complicado que o normal, já que eles precisavam apresentar as notas que tiraram nos nomes para poder ter a aprovação de continuar nas disciplinas ou não. Neville foi liberado imediatamente para continuar em herbologia e também foi liberado para cursar defesa contra as artes das trevas, mas em transfiguração, a professora McGonagall lamentou que ele não poderia continuar com um aceitável, já que ele não conseguiria acompanhar a classe avançada da matéria. A diretora da Grifinória questiona por que Neville insistia em continuar naquela matéria, já que ele nunca tinha demonstrado tanto interesse, e Neville fala baixinho que a sua avó queria que ele continuasse. A Minerva fica um pouco irritada com isso e diz ao Neville que já tinha passado da hora da avó dele ter orgulho do neto que tinha e não do neto que ela gostaria de ter, o que faz o garoto ficar extremamente envergonhado e todo vermelho, porque ele nunca tinha recebido um elogio da Minerva McGonagall. A professora o aconselha a continuar em feitiços, já que sua nota permitia que ele continuasse naquela matéria, só que então ele fala que a sua avó achava que feitiços era muito fácil, era bobeira. E então a McGonagall diz que iria escrever uma carta para
Augusta, dizendo que não era porque ela não tinha passado em feitiços que a matéria era inútil. Na aula de defesa contra as artes das trevas daquele ano, agora ministrada por Snape, Neville faz dupla com Hermione para praticar feitiços não verbais. Como a maioria dos alunos, ao invés de não falar o encantamento, Neville murmurava baixinho, e achando que ele tinha se livrado de Snape com poções, agora o professor ensinava a defesa contra as artes das trevas. Numa noite, enquanto dormia, Neville cai da cama com o susto que levou quando Harry usa um feitiço sem querer em Ron. Os colegas Simas e Dino davam gargalhadas, mas Neville demorou para entender o que tinha acontecido. Durante uma das aulas de herbologia, matéria que Neville era excelente, ele ficou com o rosto cheio de arranhões e os lábios ensanguentados enquanto colhia vagens de arapucosos, mas ainda assim era o que estava mais adiantado na tarefa. No sexto ano, os alunos tiveram aula de aparatação. Neville acabou se estatelando de costas no chão enquanto girava nos calcanhares para tentar aparatar, assim como outros alunos que também se desequilibravam e caíam, até mesmo Harry. Em algum momento daquele ano letivo, Neville se acidentou com algo que queimou suas costas, já que ele entrou no dormitório com um forte cheiro de queimado e procurando por calças limpas. O que aconteceu, ninguém sabe. No final daquele ano letivo, Hogwarts foi invadida por comensais da morte, enquanto Dumbledore estava fora com Harry. Neville e Luna foram os únicos membros da armada de Dumbledore que responderam à chamada pelo galeão falso que eles usavam para se comunicar. Eles montaram guarda na saída da sala precisa para encurralar o Draco, mas ele acabou usando o pó escurecedor instantâneo do Peru e a mão da Glória, e assim conseguiu escapar dos membros da armada. Neville lutou contra comensais da morte mais uma vez. Em meio à batalha acabou sendo atingido, mas viu Draco e Snape passar por ele enquanto estava caído no chão semiconsciente e contou ao Harry o que vira. Depois da batalha, Neville fica um tempo na ala hospitalar, mas não demora a se recuperar. Ele participou do funeral do Dumbledore junto com os outros membros da armada. Em 1º de agosto de 1997, Voldemort tomou o Ministério da Magia e um governo fantoche passou a governar o mundo bruxo. Leis absurdas contra nascidos trouxas e mestiços foram colocadas em vigor. Desaparecimentos, assassinatos, bruxos mandados para Azkaban simplesmente por serem nascidos trouxas e serem acusados de roubar a magia de bruxos puro sangue. Um absoluto terror. Harry Potter se tornou a pessoa mais procurada do Reino Unido. Severus Snape é anunciado diretor de Hogwarts e várias mudanças são feitas na escola. Comensais da morte, como Aleto e Amico Carroll, se tornam professores. O ambiente se torna perigoso, só menos perigoso para alunos puro sangue. Aleto ensinava estudo dos trouxas, que passou a ser uma matéria obrigatória que fazia propaganda anti-trouxas com diversas mentiras sobre o povo não mágico. Amico passou a ensinar o que era defesa contra as artes das trevas, mas agora era somente artes das trevas. Em 1º de setembro daquele ano, Neville embarcou para a escola no expresso de Hogwarts e se sentou com Luna e Gina. Neville Longbottom se opôs ao regime de Voldemort em Hogwarts. Logo, ele, Luna e Gina passaram a sair escondidos e pichar paredes, incitando a rebeldia contra a opressão e anunciando que o recrutamento para a armada de Dumbledore continuava. Juntos, os três lideravam o grupo, enquanto Harry, Ron e Hermione, fora de Hogwarts, caçavam as Horcruxes de Voldemort. No novo regime, os alunos eram obrigados a praticar a maldição Cruciatus nos outros alunos que recebiam detenções. Neville se negava e sempre era castigado fisicamente, o que fez ele acabar ganhando vários cortes no rosto. Em uma aula de estudo dos trouxas, Neville perguntou a Aleto qual a porcentagem de sangue não mágico que ela e o irmão tinham nas veias, o que fez ele ganhar um profundo corte na bochecha. Neville, Luna e Gina, agora líderes da armada de Dumbledore, invadem o escritório de Snape e tentam roubar a espada de Gryffindor, mas acabam sendo pegos e recebem uma detenção, onde vão para a floresta cumpri-la com Hagrid. Neville continuou a resistir em Hogwarts, e enquanto voltava para casa nas férias de Natal, comensais da morte sequestraram Luna de dentro do expresso de Hogwarts. Isso porque o pai de Luna demonstrava apoio abertamente a Harry Potter em sua revista O Pasquim. Depois da Páscoa, Gina também não volta a Hogwarts, já que os Weasley tiveram que se esconder, porque o Ron foi visto em companhia de Harry Potter. Não só visto, foi capturado e enviados para a mansão Malfoy, onde eles conseguiram escapar. Neville ficou sozinho na liderança da armada, mas depois que Miguel Corner foi cruelmente torturado por soltar um aluno do primeiro ano que os Carroll prenderam nas masmorras, Neville decidiu dar um tempo com a armada, porque ele não podia pedir para os outros alunos aguentarem o que o Miguel Corner aguentou. Aquilo tinha deixado todos eles apavorados, mas Neville continuou sozinho. Os Comensais da Morte perceberam que
ele estava por trás de algumas das coisas que aconteciam na escola. E acharam que o único jeito era dando um recado nele. Então eles tentam sequestrar Augusta Longbottom, sua avó. Pelo fato dela ser uma bruxa idosa que morava sozinha, o Ministério da Magia Fantoche achou que não precisaria de muito esforço, então mandaram somente um Auror até ela. Dawlish precisou ser hospitalizado e permaneceu por um bom tempo no St. Mungo's, enquanto Augusta permanecia foragida. Quando os Carroll perceberam que nada que eles pudessem fazer intimidaria Neville, eles planejaram o prender em Azkaban. Então Neville decidiu que era hora de desaparecer. Enquanto os Carroll perseguiam ele, Neville conseguiu se esconder na Sala Precisa, e ali ele fez uma verdadeira fortaleza, onde se tornou impossível ser encontrado pelos Carroll ou qualquer seguidor de Voldemort. Depois de 1 dia e meio escondido ali, Neville, morrendo de fome, desejou que tivesse alguma coisa para comer, mas a Sala Precisa não fornece comida. Então uma passagem se abriu na parede que dava até o Cabeça de Javali. Assim, Neville estabeleceu uma conexão com Aberforth Dumbledore, que o alimentava. À medida que o tempo foi passando, novos membros da armada foram chegando na Sala Precisa e se escondendo. Quando Harry, Ron e Hermione voltam a Hogwarts depois de terem arrombado Gringotts e fugido em um dragão, foram recebidos por Neville na passagem secreta do Cabeça de Javali. O amigo expressou sua certeza de que um dia Harry apareceria e que não teria abandonado Hogwarts. Ele então coloca o trio a par de toda a situação e conta como Hogwarts estava diferente. E através dos galeões da armada de Dumbledore, ele avisa aos outros membros que Harry regressara. Ao voltar do Cabeça de Javali com o trio, Neville é recebido por uma explosão de aplausos dos outros membros da armada que estavam resistindo e escondidos. Aos poucos, membros da armada de Hogwarts que estavam fora da escola iam chegando. Fred e George avisaram também a Ordem da Fênix. Hogwarts iria resistir. Eles iriam tomar a Escola dos Comensais da Morte. A batalha se aproximava. Quando Harry se mostrou resistente em dividir com todos o motivo de estar em Hogwarts, Neville insistiu, dizendo que se o que ele foi fazer tinha a ver com Voldemort, eles iriam ajudar, porque também estavam nessa luta, todos estavam resistindo, todos estavam ali escondidos e passando o maior sufoco por serem leais a ele, por serem leais a Dumbledore. Neville fica irritado com Harry, insistindo que eles podiam e deviam ajudar, e Harry questiona por que Neville chamou os membros da armada que estavam fora de Hogwarts, e Neville afirma que havia chamado todos, que iriam lutar, que a volta do Harry significava ir à batalha, ir à luta. Finalmente, Harry cede e divide com os outros que precisava encontrar algo que estava escondido na escola e tinha a ver com Ravenclaw. Depois que Voldemort é informado que Harry estava em Hogwarts, ele e seu exército de Comensais da Morte se preparam para invadir a escola. Hogwarts é tomada de dentro para fora. Snape vai embora e deixa o castelo, enquanto Hogwarts se prepara para resistir. Em meio a feitiços de proteção, estratégias de defesa, os alunos e professores agiam, mais membros da Ordem da Fênix iam chegando. Neville acompanhou a professora Sprout e junto eles lideraram mais meia dúzia de alunos usando abafadores nos ouvidos, carregando diversas plantas mágicas, incluindo mandrágoras. Ao ver Harry em um dos corredores, Neville fala animado que iriam usar as mandrágoras para jogar por cima dos muros e os Comensais da Morte não iam gostar nem um pouco. Augusta Longbottom, que estava foragida, vai para Hogwarts e também luta na batalha. Ela foi a última a chegar e trancou a passagem do Cabeça de Javali, já que Aberforth não estava mais lá para controlar, também estava na batalha. Quando ela pergunta pelo neto, Harry afirma que Neville estava lutando e Augusta se mostra totalmente orgulhosa e diz que sabia que seu neto com certeza estaria lutando. Na batalha, Neville segurava uma braçada de tentáculas venenosas que agarravam os Comensais da Morte, tirando eles da luta. E entre plantas mágicas e feitiços, ele derrubava Comensais da Morte. Durante o primeiro momento da batalha, Neville resistiu. Quando Voldemort ordenou para que suas tropas se retirassem, para que Harry se entregasse diretamente a ele, Neville ajudou a recolher os corpos dos amigos e carregá-los para dentro do castelo. Junto com Olivia Wood, ele carrega inicialmente o corpo de Colin Creevey, morto por Comensais. E enquanto Neville se abaixava para carregar outro corpo, ele leva um grande susto porque o Harry sai debaixo da capa de invisibilidade para falar com ele. Assustado, ele questiona se o Harry não estava indo se entregar, e o Harry fala para ele ficar tranquilo que tudo era parte do plano, mas que precisava falar com ele sobre algo importante. Então ele fala ao Neville sobre Nagini, a cobra que acompanhava Voldemort e que ela precisava ser morta. Que Ron e Hermione sabiam disso, mas que caso eles não conseguissem cumprir essa tarefa, ele estava deixando ela para Neville, que era muito importante que Nagini fosse morta. Harry mente a Neville dizendo que não estava indo se entregar e que tudo era parte do plano. Assim, veste novamente a capa de invisibilidade e vai para a floresta enfrentar Voldemort. Antes disso, Neville diz a Harry que
todos ali concordaram em continuar a lutar, que eles não pensaram em desistir em momento algum. Depois que Harry se entrega a Voldemort na floresta, o Bruxo das Trevas com o seu exército vai em direção ao castelo e ordena que Hagrid coloque o corpo de Harry diante de seus pés, porque ali era o seu lugar. Ele mente dizendo que Harry estava fugindo enquanto os outros davam suas vidas por ele. Voldemort ordena que os sobreviventes se ajoelhassem perante dele, e enquanto Voldemort fala, Neville sai do meio da multidão e dispara um feitiço contra Voldemort, mas o Bruxo das Trevas rapidamente ataca, desarma Neville e o derruba. Caído diante de Voldemort, o bruxo pergunta quem era aquele que estava se voluntariando para mostrar o que aconteceria a quem se opunha a ele. Bellatrix responde que era Neville Longbottom, o filho dos Aurores que estava dando trabalho aos Carroll. Voldemort pergunta a Neville se ele tinha sangue puro e Neville debocha, dizendo que não importava. Voldemort admira a sua vivacidade e coragem e diz que ele seria um valioso comensal da morte, mas Neville grita em protesto, dizendo que se juntaria a Voldemort o dia que o inferno congelasse, e em alto e bom som brada pelo nome da Armada de Dumbledore, fazendo todas as outras pessoas que estavam silenciadas pelo feitiço de Voldemort gritarem, protestarem e xingarem Voldemort. Sentindo-se desafiado, Voldemort afirma que o que aconteceria com Neville a seguir era culpa dele. Então ele aponta a varinha, Neville fica rígido e calado. Voldemort força o Chapéu Seletor, que é convocado da sala do diretor, a se prender na cabeça de Neville, e o chapéu começa a pegar fogo, enquanto Voldemort dizia que nenhuma outra casa mais existiria além de Slytherin. Gritos vinham de todos os lados com a cena de horror que eles presenciavam. Neville imobilizado enquanto o Chapéu Seletor queimava em sua cabeça. Mas nesse momento, Grope, o irmão de Hagrid, chega gritando por ele. Os centauros da floresta galopam em direção à escola, se colocando contra os comensais da morte. Harry aproveita a confusão, veste a capa de invisibilidade e se levanta. Neville também consegue se livrar do feitiço de Voldemort, que graças ao sacrifício de Harry não estavam sendo duradouros contra ninguém. O chapéu em chamas cai de sua cabeça e do fundo dele, Neville puxa um objeto prateado com um punho cravejado de rubis. O ruído da espada de prata cortando o ar não pôde ser ouvido acima do vozerio da multidão que se aproximava, ou o estrépito dos gigantes se enfrentando, ou a cavalgada dos centauros. Contudo, pareceu atrair todos os olhares. Com um único golpe, Neville decepou a cabeça de Nagini, que girou no alto, reluzindo a luz que vinha do saguão de entrada, e a boca de Voldemort se abriu num berro de fúria que ninguém pôde ouvir. O corpo da cobra bateu com um baque surdo aos seus pés. Voldemort lançou um feitiço contra Neville que foi repelido por um escudo invisível, que nem Neville nem Voldemort viram de onde viera. A batalha continuava. Dentro do grande salão, Neville e Ron abatem Fenrir Greyback, até que Harry se revela, saindo debaixo da capa de invisibilidade, mergulhando tudo em um profundo e absoluto silêncio, enquanto Harry e Voldemort se rodeavam. Neville presenciou Voldemort ser derrotado por Harry diante dos seus olhos, e junto com outros membros da Armada de Dumbledore, deram vivas, saudaram e abraçaram Harry. Pouco depois, no grande salão, os sobreviventes da batalha conversavam, comiam, bebiam, e Neville, sentado à mesa enquanto comia, tinha a espada de Gryffindor ao lado de seu prato, rodeado de admiradores. A guerra chegara ao fim. Voldemort, o motivo de Neville ter vivido uma infância tão triste e sozinha, estava morto, e Neville Longbottom foi um dos grandes responsáveis por isso acontecer. Após o fim da Segunda Guerra Bruxa, Neville trabalhou brevemente como Auror, mas algum tempo depois ele se inscreveu para a vaga na equipe de Hogwarts e conseguiu um emprego como professor no departamento de herbologia sob a supervisão de Pomona Sprout. Ao longo de sua nova carreira, seus alunos ficavam impressionados sempre que ele mostrava a moeda da Armada de Dumbledore, que se tornou uma espécie de medalha de honra. Neville também se tornou o diretor da Casa Grifinória, substituindo McGonagall depois que ela se torna a diretora da escola. Em algum momento, Neville se casou com sua ex-colega de escola, Hannah Abbott, que havia se tornado a proprietária do bar Caldeirão Furado, onde os dois moravam. Quando o segundo filho de Harry e Gina nasceu, Alvo Severo, Neville foi convidado para ser padrinho dele. No ano de 2014, Hannah Abbott, a esposa de Neville, havia se tornado curandeira dos Senmungus e se candidatado à vaga de matrona de Hogwarts, que era a vaga da Madame Pomfrey. Nesse mesmo ano, Neville compareceu com a esposa na Copa Mundial de Quadribol, que foi realizada no deserto da Patagônia, na Argentina. Ele ficou no mesmo caminho
camarote que Harry Potter e seus filhos, Ron e Hermione e seus filhos, e Luna e seu marido Rolf Scamander. Os filhos de Luna acabaram ficando em casa. Neville e Hannah foram vítimas da fake news de Rita Skeeter dizendo que os dois gostavam de uísque de fogo mais do que o esperado e que não era um comportamento que os pais esperavam que seus filhos tivessem, né, sob os cuidados ali de um professor e uma matrona. Mas, obviamente, isso é só mentira. Atualmente, Neville Longbottom continua ensinando herbologia em Hogwarts, ele é um professor extremamente popular entre os alunos e ele e a Hannah Abbott não tiveram filhos. E essa é a história de Neville Longbottom, um dos bruxos mais corajosos que você vai conhecer. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente tenho um carinho muito grande por Neville Longbottom. Ele foi o personagem que pra mim mais evoluiu dentro da história de Harry Potter. Ele começa todo inseguro, tímido e se torna esse gigante no final da história. Eu gosto muito do Neville, gosto muito mesmo, e é uma pena que nos filmes ele tenha sido tão ocultado do que ele realmente é. Como nesses vídeos sempre me perguntam de onde eu tirei essas informações, a maioria delas vem dos livros de Harry Potter, algumas delas vêm de textos oficiais da própria autora, como o texto da final da Copa Mundial de Quadribol de 2014 e também do novo jogo de Harry Potter Magic Awakened. Por exemplo, a informação dele se tornar diretor da Grifinória vem do jogo. A informação dele ser padrinho do filho do Harry vem do texto da Copa Mundial de Quadribol. E a maioria das informações vem dos livros mesmo. Óbvio que você não vai abrir os livros e essas informações estarão lá em ordem cronológica, como você viu aqui, porque afinal esse foi todo o meu trabalho, reunir tudo, colocar de forma cronológica e narrar pra vocês. Então se você gostou, deixa o seu like, que é muito importante, ajuda muito. Eu já estou trabalhando no documentário de Severus Snape, ainda não temos uma data de lançamento pra ele, mas se você quiser ver o documentário de Snape nesse formato aqui, é muito importante que esse vídeo aqui seja muito engajado, que vocês deem like, comentem, compartilhem, senão acaba não ficando viável fazer o do Snape. São muitas horas de gravação, muitos dias de pesquisa, muitos dias de roteiro e um investimento consideravelmente alto para que esse vídeo seja publicado. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Eu gostei muito porque fazer esses projetos grandes aqui no Caldeirão Furado é o que me deixa muito animado e que me motiva a criar cada vez mais e mais conteúdo. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.